Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Regiane, eu sou da página Sabedoria da Bruxa. Como é meu primeiro vídeo, eu vou me apresentar para vocês. E eu decidi gravar algumas coisas aqui justamente pelas perguntas, pelos questionamentos que muitas pessoas têm. Um público bastante diversificado, mas entre eles bastante mães especiais, assim como eu, que fazem muitas perguntas, muitos questionamentos. E como a gente tem uma vida muito corrida, ficar registrado aqui fica melhor, né? E um dos maiores questionamentos que tem pra mim, né? Rê, como que você dá conta? Então, vamos lá. Eu sou mãe de 4 filhos. A Carolina é mais velha, tem 27 anos. O Enoque Júnior, 24. A Esther, 15. E a Sara, de 12. E a Sara veio um pacotinho completo, gente. Nasceu prematura extrema, de 24 semanas. Ela é transplantada de rim, autista, ela não anda, não fala, ela não enxerga. É uma criança totalmente dependente, tá? Então, por aí já começam as perguntas de como dar conta, né? Aqui em casa, todo mundo que se ajuda, né? A minha filha não mora comigo, mas mora muito pertinho. Então, assim, sempre eu tenho a minha rede de apoio aos meus filhos. Rê, como que você fazia isso antes? Não sei, de verdade. A gente tem uma força inacreditável, porque eles são adultos agora, né? Mas foram crianças um dia. Quando a Sara nasceu, os 2 mais velhos eram adolescentes. 3 anos depois, a minha neta mais velha nasceu, né? Então, assim, todos nós somos uma longa história. E aí vem aquele grande questionamento. Muita gente conhece a minha família, eu vim de família, tanto de parte de pai quanto de parte de mãe, evangélica. Então, assim, eu fui aquela criança que eu não conheci nem a igreja católica, eu nunca pisei nem na igreja católica. Então, isso virou um grande comentário e de todo mundo questionar como que eu consigo lidar tão tranquilamente com isso e não falar mal do cristianismo, né? E me dar super bem com as pessoas até hoje e ter esse super respeito e hoje trabalhar dentro da bruxaria. E o meu carro-chefe é o oráculo de Hecate e o meu trabalho oracular com tarô, né? Com rituais e magias e feitiços. Então, vamos lá. Desde muito pequena eu já via coisas, eu sonhava com coisas e a minha família tinha uma preocupação muito grande. Por que eu via aquelas coisas? Eles achavam que eu sofria algum ataque, né? E eu não conseguia me sentir bem. Eu não conseguia me sentir bem dentro da igreja. Gente, foi uma longa história. Então, assim, eu já comecei a me desvincular muito da igreja já quando eu engravidei. Engravidei muito cedo, 14 anos eu engravidei. Já foi uma revolução, porque naquela época, imagina, né? 1995, eu ia completar 15 anos de idade. Uma menina grávida, né? Meu avô, pastor de não sei quantas igrejas, os meus pais liderando trabalhos na igreja. Eu participava também e imagina o baque que foi, né? E desde então que eu engravidei da minha filha, eu tive uma responsabilidade muito grande em arcar com tudo o que eu decidi fazer na minha vida, né? Então, daí já foi acontecendo uma grande distância, mas ainda continuava. Então, vamos pular uma longa parte para dizer aonde foi o divisor de águas da minha vida. O divisor de águas da minha vida foi a Sara. A Sara veio para mim, eu tava com 30 anos de idade. Eu ia completar 31. E foi um momento que eu perdi tudo. Eu perdi tudo. Perdi meu emprego. Eu estava passando por um processo judicial muito complicado, que também perdi tudo mesmo, gente, de não saber para onde ir, de não saber aonde enfiar meus filhos, de ser pega numa maternidade atípica que eu não sabia, por mais que eu já tinha 3 filhos, né? E a maternidade atípica, ela é muito florida ali, né? Na televisão, na internet, mas a realidade é que ninguém quer estar perto.
que ninguém quer carregar, né, aquela situação com você. Foram 4 anos que eu passei dentro do hospital, da minha filha fazer diálise e de tentarem controlar o rim da minha filha até conseguir um transplante. Quando minha filha nasceu, eu fiquei em coma induzido. E nesse coma induzido de 2 dias, foi aonde eu tive um encontro com uma mulher e eu achando que eu estava só ganhando neném. E ali, ela me falou muitas coisas, me ensinou muitas magias que eu fizesse para minha filha e para mim. E que tudo iria ficar bem dentro da necessidade da minha filha e do meu merecimento que eu teria que passar. Era um processo que eu teria que passar e ela foi muito clara comigo, que a minha filha não morreria. Porque quando me voltaram do coma, falaram assim, Regiane, levanta para você se despedir da sua filha. Não tem condições dessa criança ir pra frente, né? Ela tinha 600 gramas e só tinha barriga, porque o rim da Sara era enorme. E nada controlava na Sara, nada, pressão, nada na Sara se controlava. E nesse sonho que eu tive, quando eu tava em coma, ela me ensinou um cântico, tipo como uma conjura, para quando eu chegasse perto da Sara. E eu cantei pra minha filha. E Sara começou a se estabilizar. E foi ali que eu descobri que realmente eu não tinha nada a ver com o cristianismo. Era uma outra força que me chamava, era algo que vinha realmente de outras vidas. Só que eu não podia falar pra ninguém. Eu não podia contar pra ninguém o que eu estava vivenciando calada, né? Naquela época também a internet não tinha tanto recurso. Eu não podia falar pros meus pais, eu não podia falar pra ninguém. Todo o meio que eu me via era meio muito evangélico. Então foi uma jornada muito solitária, uma jornada muito sozinha. Nisso veio minhas netas, coisas foram acontecendo, eu não pude mais exercer minha profissão, trabalhar fora. E aí, gente, percorrendo esse longo caminho, eu fui fazendo as coisas muito calada, muito tranquila, muito no oculto. E sempre a minha vida foi muito questionada, era como se eu tivesse uma varinha mágica que de repente tudo dava certo pra mim. Eram as coisas que eu mais escutava das pessoas. Nossa, como que pode? Parece que pra você tudo se soluciona. Tudo na hora que tá muito ruim, daqui a pouco tudo dá muito certo. Eu sempre tive uma fé inabalável. Eu sempre tive uma fé em mim, tenho uma fé em mim muito grande, né? Eu não vim pra essa terra só simplesmente pra respirar, dormir, acordar e ser um ser que tô passando ali. Eu vim pra fazer uma diferença. Então, o que acontece? Desde a pandemia que começou essa coisa, a pandemia, ela foi um divisor de águas de transformação espiritual para muitas pessoas. E foi quando realmente eu, lidando com tantas situações e vendo todo mundo desesperado, né? E na minha casa já tem anos que não entra televisão aberta na minha casa. Eu só escutava notícias do que acontecia pelas pessoas. E eu vendo as pessoas com um medo tão grande de algo que é tão natural. A morte, ela é natural. As pessoas só querem dar uma desculpa pra morte. Foi onde eu fui muito criticada, muito julgada, porque eu fazia todas as festas dos meus filhos, eu não abri mão de fazer festa. Aonde eu arrumei muita confusão, gente, porque tinha pessoas que passaram assim, tipo, 20 anos sem ver alguém, e daqui a pouco a pessoa soube que a pessoa morreu de Covid, aí a pessoa queria mover mundos e fundos pra ver a pessoa, sendo que quando tava ali a pessoa não ia visitar. Tipo assim, eu falava, gente, como esse povo é incoerente? E eu que sou louca de querer comemorar, de querer fazer festa, de querer, tipo, sempre tá celebrando a vida, eu que sou errada, porque a gente cresce ouvindo que você tá gastando dinheiro à toa, tá enchendo a barriga das pessoas, pra que você tá fazendo isso? Mas quando morre alguém, gente, é inacreditável. Todo mundo tá lá e vocês podem prestar atenção. Ninguém fala mal de velório. Ninguém fala mal de nada. Agora, vai numa festa pra você ver como que as pessoas julgam, como que as pessoas criticam. E eu sou uma mulher que eu nunca abri mão. Desde que a Sara nasceu é festa, desde que meus filhos nasceu é festa, chá de fralda das minhas filhas, eu sou a rainha dos ritos de passagem mesmo, sabe? Eu fiz questão de fazer o casamento de 50 anos dos meus avós, hoje meu avô não tá mais aqui, a minha avó tem Alzheimer, mas eu sou uma pessoa que eu quero ter memórias em vida. Não me chama pra ir num velório, não me chama pra ir no enterro.
Me chama pra uma festa, que eu vou. Sabe? Me chama pra um nascimento, uma notícia de uma gravidez, que eu vou. Agora, sabe? Pra trazer memória de quem já foi, pra ficar lá olhando, a pessoa não tá nem ali mais. Então, assim, fui muito criticada, muito julgada. E aí me deu um estalo. Eu falei, não, eu não vou ficar nessa, me escondendo mais. E um dia, numa conversa com a minha irmã, ela é evangélica, a gente conversando sobre alguns assuntos, ela chegou e falou pra mim, falou assim, Regiane, você é maravilhosa no que você faz. Você deveria expor isso pra internet. E aí eu falei assim, Raquel, eu não consigo, porque ela é fantástica no que ela faz, gente. A organização do Instagram, não sei o que, fantástica. Eu falei, eu não vou ter paciência, eu não vou ter estrutura, as pessoas vão vir querer, sabe? E ela falou, não, vai com o seu jeito que vai dar certo. Gente, e o que acontece? Eu comecei a expor o meu trabalho, colocar feedbacks do meu trabalho, do meu jogo, e começou a acontecer naturalmente, tá? Foi quando eu também conheci a Dani, e aonde eu me deparei com Hecate, que aí eu descobri que sempre foi Hecate na minha vida. E quando eu fiz um curso com ela de magia de Hecate, que eu me deparei com esse oráculo, que é o oráculo que eu jogo hoje, que ela me dá toda uma intuição, toda uma didática, uma dinâmica de ser único, exclusivo, assim, quando eu tô jogando, foi algo surreal, assim, pra minha vida. E tive um encontro com o Hecate, que ela falou pra mim assim, eu te dou, eu sopro seu nome no mundo, né, do jeito que é pra ser. Não precisa mudar muita coisa. E a gente fica com medo, né? A gente fica com aquele receio. Porque eu escuto de muitas mães que têm filhos especiais, a anulação é muito grande, né? As pessoas, elas sempre exigem muito das mães e esquecem que as mães, elas são um ser. E quando esses filhos partem, as mães ficam perdidas. Por quê? Porque elas passaram a vida toda dedicando o filho para a escola, para terapia, para isso. Gente, a maior dificuldade de uma mãe, ela conseguir ir no médico, fazer seus exames de rotina. A mãe não consegue sair de casa para fazer uma unha. Gente, é complicado. E aí se a mãe começa a se arrumar, começa a realmente fazer alguma outra coisa, ou deixa o filho com alguém, alguma situação assim, é um julgamento. Tá gastando o dinheiro do filho com ela, né? Então, eu sempre tive essa minha postura, eu sempre sou essa daqui, essa Regiane aqui, eu sempre gostei muito de me arrumar, eu sempre gostei muito de tratar bem as pessoas, é do meu caráter, é da minha índole. Só que eu peguei, há muito mais tempo, há mais ou menos uns 9 anos atrás, eu peguei mais essa força de me priorizar. Porque já vão fazer 9 anos que a minha filha transplantou, e quando ela transplantou, eu tive uma tranquilidade, um respiro. O transplante traz um respiro, né, de rotina. Então, eu voltei muito a me cuidar, eu voltei a ser a minha prioridade, eu voltei a olhar pra mim, né, como prioridade. Porque se eu não estiver bem, ela não vai ficar bem, né? E quando eu comecei a colocar, quando eu comecei a expor na internet, as coisas começaram a acontecer, não pelo ritmo do meu Instagram, não pelas coisas que eu coloco, porque o meu Instagram, se vocês forem ver, vocês sabem como é que é. Tudo meu é muito autoral. Quando não é, eu coloco ali, mas 99% do que eu coloco ali é autoral, é da minha alma, é do meu coração, é o que eu sinto, os textos, as orações, é o que eu sinto, é o que vem de dentro de mim, de verdade. Tudo que eu coloco ali, as festas, as coisas, comemorações com meus filhos, é porque eu sou muito eu, né? E então começaram a vir questionamentos sobre uma regra, parece que tem uma regra no Instagram, né? Aonde você tem que ter ali, a cor do Instagram tem que combinar, você tem que mostrar quantos atendimentos você faz, você tem que falar quantos anos você tá no negócio, tipo, sabe? E me questionaram muito sobre isso.
E eu vou falar uma coisa pra vocês, gente, a nossa jornada espiritual, é a nossa carreira, a nossa história como mãe, como mulher, ela não é medida por números. Ela não é medida por números, ela é medida por resultados, tá? Então, assim, 98% dos consulentes que me procuram, além deles trazerem muito mais pessoas, 98% deles, eu fico mentorando eles. Pra vocês entenderem, é como se fosse assim, é como se eu tivesse uma casa que eu conseguisse cuidar das pessoas, atender as pessoas, só que isso muito é pelo celular. Porque cada um é um ser individual. É muito meu isso, eu não consigo tratar todo mundo como um único ser. Nossa, Rê, você jamais irá, então, fazer um encontro com mulheres, não sei o quê. Lógico que sim, gente. Isso é uma coisa, é um propósito, tá focado num propósito do encontro para tal coisa. Mas cada um é um ser, cada um tem uma dificuldade, cada um tem uma limitação. Você não pode medir todo mundo pela mesma régua. Por isso que eu sou muito brava com essa coisa dessas receitas da internet, principalmente de banho, de simpatia, de não sei o quê. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não sabe se aquilo ali é pra ela, se o problema dela é realmente aquilo ali, sabe? As coisas são muito mais profundas e tem que se olhar pro profundo do que tá acontecendo sem um julgamento. Então chega pra mim pessoas muito, muito bagunçadas, mulheres muito destruídas de relacionamento, porque foram em várias coisas, determinados lugares, fulano fez isso, fulano fez aquilo, e não deu certo, porque eu escutei isso, escutei aquilo, e assim, e vai numa autodestruição aonde não consegue buscar o amor próprio e o autoconhecimento, de realmente descobrir aonde é a raiz daquilo que te causa tanta dificuldade de romper, porque a dor, gente, e a dificuldade, ela vai existir sempre. Agora, você romper essa dor, você administrar essa dor, você romper esse problema, administrar, resolver, é o que te faz vencer. É o que te faz ir pra frente, é o que te faz ir pro próximo passo. Entendeu? Então, eu comecei a me deparar muito com essas situações. Então, o meu público, ele é diferente. O meu público, ele não é um público que vende internet, né? Não tem tráfego pago no meu Instagram. O que eu coloco ali são feedbacks de clientes. Eu não coloco nome porque os meus clientes, sim, tem muitos evangélicos, muitos cristãos católicos, tem de todo tipo, né? E eles acreditam muito no meu trabalho e confiam porque eu não vou expor, porque são situações totalmente diferentes, são pessoas de toda parte do Brasil e do mundo que vêm com determinadas situações que ficam realmente não querendo ser expostas. E eu concordo, né? Porque a gente tem uma vida, a gente quer zelar, a gente procura alguém na espiritualidade para que seja resolvida e seja direcionado um caminho. Não é para sua vida ficar sendo exposta, né? Então, o que eu tô explicando pra vocês, porque me questionaram muito isso, que eu deveria muito, né, fazer um monte de coisa lá no meu Instagram e tal. Eu decidi, então, colocar agora no YouTube os vídeos para que eu vá explicando cada situação pra vocês. Muita gente me pede também para que eu tire carta, para que eu faça alguma coisa. Eu posso colocar também aqui no YouTube, coisas de semana que as pessoas gostam, porque é uma coisa que quase todo mundo faz. E para ficar explicado, e o meu respeito a vocês, né, sobre a minha história e sobre essa situação que todo mundo tem essa regra de mostrar números, né? E teve uma pergunta que me fizeram, por que eu não falo o quanto que eu ganho? Porque tem gente que coloca até extrato de banco, umas coisas assim meio loucas, né, gente? Então, assim, não é, gente, do meu feitio. E aí, por que eu decidi não ser essa pessoa? Porque, gente, eu decidi ter família, tá? Mas eu decidi ter família sendo uma matriarca. O que é uma matriarca? É uma mulher que ela deixa raízes, tá? Ela deixa crenças. Então, além de eu dar todo o suporte para os meus filhos, eu dou suporte para as minhas netas. Eu olho as minhas netas para minha filha trabalhar. Porque tem aquela situação, quando você deixa seu filho com outra pessoa, ela insere crenças nessa criança, né?
Quando o filho cresce, eles são sempre uma caixinha de surpresa. Mas, a partir do momento que você sabe o que você tá demandando ali para o seu filho, para o seu neto, palavras de bênção, palavras de afirmação de quem ele é, de quem ele pode ser, de como conduzir uma comida, uma roupa, um estudo, um respeito, né? Você tá colocando aquela energia. Isso aqui não é um julgamento, tá? Pra uma mãe que não pode, que tem que deixar o filho na creche, ou que tem que, sei lá, fazer tanta coisa. Gente, não é um julgamento. Eu só estou falando do meu posicionamento. Do meu posicionamento. Quando eu saio, quando eu viajo, quando eu tenho que fazer alguma coisa, a Sara, elas estão sempre no mesmo núcleo, que é com a família, que é com os tios, que é com os irmãos. A Sara com os irmãos e as minhas netas com os tios. Então, assim, é tudo muito fechado para que realmente uma crença familiar, uma verdade familiar. Eu não sou eterna, então a verdade da fé tem que estar inserida neles. A verdade da espiritualidade, a verdade de que eles são capazes de romper tudo nesse mundo e de não temer nada que possa vir, mas sim respeitar, tem que estar inserida neles. Tem que estar. E quem vai inserir isso neles? Quem? Alguém de referência. Alguém tem que colocar. Então, assim, quando a gente começa, tipo, a crescer, o seu nome começa a ir muito, né, fazendo bastante sucesso, vem muita coisa. Você é convidado para um monte de coisa, vence um monte de responsabilidade, que muitas vezes a sua família, ela vai acabar ficando em segundo plano, né? E esse não é o meu plano. Esse não é o meu plano. Então, eu já falei isso nos stories, decidi ser aquela mulher, a menininha que trabalha, que exerce, sim, a minha missão, o meu propósito de vida, com muita dignidade e respeito com a espiritualidade, com as pessoas que me procuram, mas que eu decidi, sim, ter uma família, ter uma história, ter um legado, conseguindo conduzir tudo isso, sendo uma mãe de uma criança especial, sendo vó, sendo mãe de adultos e adolescentes, sendo vó de pré-adolescentes e crianças, sendo esposa, sendo mãe, irmã, filha, então sobrinha, tia, sendo tipo mentora das pessoas que me procuram. Então, assim, eu percebi que isso é muito possível na minha vida. Então, a gente não pode colocar todo mundo dentro de uma caixinha. Porque o fulano faz, porque a fulana faz, porque tá dando certo pra mim dessa forma, sabe? Eu sou muito honrada com o que a espiritualidade tem colocado no meu caminho. Nada tem me faltado, o meu caminho tem crescido, tem sido abençoado. Então, tem dado muito certo essa forma. Porque os meus clientes são... Eu falo que eles são os meus garotos propaganda. E é a forma que eu gosto de trabalhar. Eu acho que eu ficaria muito desesperada, tendo que esperar um retorno da internet. Eu ficaria angustiada. Eu iria me limitar a fazer algum compromisso, pensando no que não pode vir, né? Então, comigo não funcionou dessa forma. A Hecate veio na minha vida de uma forma muito... primitiva, vamos se dizer assim, sabe? Bem primitiva mesmo. Olha, você vai ter que crer, é assim que vai ser e é assim que ela tem feito na minha vida e tem dado super certo. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho da minha história. Eu prometo voltar aqui e contar mais coisas pra vocês, tá? Prometo, sim, vir aqui, tirar oráculo da semana, oráculo de Hecate que vocês gostam. Prometo fazer mais algumas coisas pra vocês, já que vocês me pedem tanto. Eu agradeço muito pelo carinho de vocês. Qualquer coisa vocês podem me chamar, podem mandar mensagem. Eu sempre respondo, gente, no direct. Por mais que eu não coloque algumas perguntas lá, mas eu respondo todo mundo. Todo mundo que me chama no WhatsApp tá conversando comigo. Não é com nenhuma outra pessoa. É comigo. E eu sempre falo, tô na escola, tô não sei o quê. Vocês podem ver. Tô na escola. Gente, desmarquei uma consulta porque, olha, aconteceu isso. Gente, vocês são maravilhosos comigo. Vocês super entendem a minha vida. E, olha, eu sou apaixonada por vocês, pelo carinho que vocês têm comigo. Tá bom? Então, eu espero que vocês entendam, eu espero que vocês gostem, tá bom? Porque ficou longo, porque eu tinha que me apresentar, mas também não dava pra fazer nos stories, tá bom? Um beijo bem grande pra vocês.